para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Eu tenho dito para vocês que se a palavra que a gente escuta, ela não entra no nosso coração e não nos transforma, o nosso processo de conversão não acontece. Eu tenho que entender o que Jesus falou e colocar isso na vida. Se eu não entendo, eu não vivo. A palavra fica longe. Não fica aquilo que Jesus falou para mim. Então, eu quero meditar com vocês o Evangelho de domingo, mas eu quero meditar a partir de uma palavra. Quem de vocês conhece um monge que se chama Thomas Merton? Quem já ouviu falar nele? Ninguém. Uma pena. Procurem ler os livros desse homem. Já morreu. É um monge espetacular. E o que eu vou falar para vocês foi a última frase que ele falou depois de uma palestra em Bangkok. Depois dessa palestra, ele conversou com uma freira e ele foi para o hotel, foi tomar um banho e foi eletrocutado no chuveiro. Então, ele morreu. Mas extraordinário. É uma daquelas mentes que Deus põe no mundo. Thomas Merton é um deles. Então, eu trouxe a frase dele porque realmente é extraordinária. Então, ele terminou a palestra. Quando ele terminou, a freirinha procurou ele e fez a seguinte pergunta para ele. Por que você, o senhor, não tentou converter os ouvintes ao cristianismo? O cara tinha um dom, né? Por que você não tentou convencer as pessoas? Que a nossa conversão só é acontecida através do Espírito Santo de Deus. Só Ele que convence, né? Por que você não fez isso? Olha a resposta dele. E é em cima dessa frase que nós vamos trabalhar. Ele disse assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós para que outros possam senti-lo e acreditar nele, porque percebem como Deus vive em nós. Uma pessoa só se deixará atrair pela fé naquele que ressuscitou dos mortos, é Jesus, se conseguir descobrir o que significa estar vivo para começar. Esse homem é brilhante. Thomas Merton. Então, vamos conversar essa frase aqui por pedaços, porque quando eu li isso, me resumiu muito do Evangelho de domingo, porque a primeira pergunta que eu quero falar para vocês, ele fala assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós. O que Jesus fala em João 14, no versículo 23, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Como é que eu posso acolher Deus dentro de mim? É possível? Nicodemos falou com ele: mas como é que pode isso? É possível entrar dentro da minha mãe de novo? Quando vocês escutaram isso domingo na missa, como é que vocês interpretaram isso? Você só ouvi isso e eu não liguei para essa frase? Como que Deus pode habitar em você a partir de hoje? Como que eu posso acolher Deus? Como? É possível? Como que a gente pode acolher? Pelo amor. Eu só posso fazer com que Deus seja morado em mim pelo amor que eu tenho a Ele. Quando a gente ama alguém, alguém já faz parte de nós, não é? Você não anda com alguém dentro de você quando você ama? Você não anda com seus filhos dentro de você? Você não anda com seu esposo dentro de você? Com a mãe, com o pai? Você não anda com ele dentro de você? Você vê uma coisa, você lembra dele, ou você faz alguma coisa, isso vai agradar ele. Eu tinha uma mãe lá no consultório que fazia fornada de manhã de biscoito. Um gostava muito queimado, era o marido. O outro tinha que ser mais ou menos, o outro tinha que ser quase cru. Sua mãe sabia. Isso é amor. Amor. Então, Jesus fala: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então, Jesus falou: não julgueis. Quando a gente está para falar mal do outro, a gente lembra dele e fala: guarda a língua, morde e cala a boca, porque ele falou: não julguei. Não é assim? Mas para mim poder lembrar dele, da palavra dele, eu tenho que conhecer. A gente volta no mesmo lugar. Para conhecer, eu tenho que perder tempo, entre aspas, porque eu tenho que meditar a palavra. Não tem mágica, vou continuar falando com vocês. A vida espiritual é investimento. Eu tenho que ler o que ele falou, para me saber se eu estou fazendo aquilo que ele deseja.
Compreenderam esse primeiro pedaço? Então, eu amo, eu guardo, então a Trindade virá morar em mim. Então, eu serei conduzida pelo Espírito com doçura, com delicadeza, com cuidado, com amor, porque Deus é essa doçura. Ele nunca vai chegar arrebentando. Ele nunca vai chegar impondo. Nunca vai chegar impondo. Que olha que lindo que é isso aqui. Porque ele fala, para que outros possam senti-lo. Imaginou que responsabilidade temos? Para que as pessoas possam conviver conosco, sentir a presença dele e por causa disso acreditar no nome dele. Então a gente vive, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas. Porque vocês creem em mim, vocês se alimentam de mim. Então vocês vão dar testemunho da minha presença, como pela ação, muito mais do que pela palavra. Já falei com vocês. A nossa vida tem que ter um rastro de amor, porque o DNA do nosso Pai é amor. Então, não cabe na nossa vida ser mal-humorado, ser chato, ser implicante, dificultar a vida dos outros. Não. Tem gente que dificulta em vez de ajudar. Não, nós temos que facilitar. Somos irmãos. Né? Então, quando a gente começa a compreender isso, como é que o outro vai olhar para mim e ver Deus em mim? Olha a responsabilidade do que ele falou. É preciso que o outro veja e sinta. E é tão interessante o que ele fala. Porque é para perceber, para que as pessoas possam perceber como é que Deus vive em nós. Quando a gente pensa que o ser humano, ele precisa de um sentido para ele viver. O ser humano, ele precisa, é um animal que precisa de sentido para viver. Então, quando eu recebo essa proposta de Jesus, e se ela faz sentido em mim, eu vou obedecê-la. Mas a obediência a Deus, a palavra de Deus, não é uma coisa burra, não é uma coisa que vai te fazer não pensar, é o contrário, ela é inteligente. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, e Jesus não foi um robô. A obediência, ela te põe numa conversa com Deus. Adão e Eva conversaram com Deus no jardim depois que eles caíram. Isaías e Jeremias bateram um papo com Deus, apavorados com a missão. Apavorados com a missão. Pedro, a primeira reação de Pedro na pesca milagrosa, qual foi? O que ele falou com Jesus? Ele ajoelhou e falou, afasta-te de mim, eu sou pecador. Compreende? Porque o chamado de Deus em nós apavora. E isso é estar vivo. Cristianismo é isso, é entender que a vida com Deus é uma coisa vibrante, é uma coisa fora do normal. Não é uma vida comum. Por quê? Porque viver é um convite de Deus para nós. É um dizer sim à vida. Lá em Deuteronômio, se vocês voltarem lá na palavra de Deus, que está escrito, Deuteronômio 30, 19. É 30, 19. Deus fala assim. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso é lindo. Escolhe a vida. O que é escolher a vida? O que é dizer esse sim a Deus? É mergulhar no amor infinito de Deus. Vocês pensam. O que é dizer sim a Deus? Vocês imaginam que esse pescador, gente, a vida deles era jogar a rede. Aí passa Jesus e fala, me segue. Vão ali comigo. Vocês vão ser pescador de homem, entender nada. Nem eu ia entender. Entender não, aí. Eu estava aqui pescando peixinho e falou, vem. Aí anda que esse povo 3 anos, faz aquele tanto de cura, aquele tanto de milagre, leva eles para Jerusalém, tem uma morte que eles ficam atônitos. E depois disso, Deus leva eles para anunciar o reino de Deus aos confins do mundo. Pode imaginar? A vida deles virou assim. Então, quando eu entendo, quando aquela proposta que eu só tenho coragem de dizer, sim, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero que o Senhor transforme essa vida bem mais ou menos numa vida que quer andar com Deus, numa coisa sem limite. É uma vida que é aberta, né? Não, eu não ponho restrição, eu abro. Então, eu escuto a proposta e falo, sim, não pode ter medo, ok? Não, filho, eu estou apavorada, mas medo é assim. A gente tem até pavor, mas você sela o cavalo assim mesmo, entendeu? Com medo. Eu não posso ser presa pelos meus temores. Eu tenho que me lançar.
Eu tenho que permitir. Eu tenho que me entregar incondicionalmente e falar, pode levar. A gente morre de medo de falar isso com ele, né? Entregar e falar, estou entregue, Jesus. A partir de agora, o que o Senhor quiser. Fala, misericórdia, para onde nós vamos? Vocês imaginam quando o anjo chega diante de Nossa Senhora e faz a proposta? Nossa Senhora não fez um sim sem entender o que estava acontecendo. Vai abrir Lucas. Vamos abrir Lucas, para vocês poderem escutar o que ela falou. Tão bonitinha, era uma menina. E aí ela responde para Lucas capítulo 1. Quando o anjo chama ela de alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ela ficou intrigada, falou, gente, o que será isso? Ela pensou. Então eu preciso pensar. A proposta de Deus é para a gente pensar. A obediência é inteligente. É inteligente. Eu não vou seguir Jesus simplesmente por seguir. Eu vou seguir porque Ele é o amor da minha vida, o Senhor da minha história. É diferente, aí você aceita o que vier. Aí ela perguntou e falou, e deixou o anjo falar. E o anjo falou, não tenha medo. E aí ela falou, escutou a proposta, mas ela fez uma pergunta, como é que vai ser isso? Sem medo da conversa. Sem medo. E aí ele responde, teve um sentido? Sou sua, faz o que você quiser. Então cada um de nós é um chamado à vida. Não sabemos qual é o nome que Ele nos chamou para a vida. Há um chamado, há um nome que Ele te chamou e te conduziu para a vida. Um dia nós vamos descobrir que nome é esse, né? Que Ele chamou cada um de nós. Isso é extraordinário. É extraordinário poder viver isso. Então isso, porque eu acho que às vezes os cristãos não entendem muito bem o que é viver, o que é dizer sim a essa vida. Porque dizer sim à vida com Deus é viver numa aventura que não tem apólice de seguro, ok? Não tem apólice de seguro. Andar com Ele é uma coisa surreal. Para onde você vai? Eu não estou sabendo muito bem. Levando de manhã, não sei o que vai acontecer. Estou entregue. Confia? É extraordinário. Porque quando você confia, você sabe que o próximo segundo Ele já organizou. O próximo segundo Ele já organizou, está na mão de quem? Dele. Isso é extraordinário. Mas a gente tem que querer viver. Porque eu falo que a gente anda com Jesus assim, você dá o pé, Ele vai pôr no chão. Você vai dando o pé, Ele vai pôr no chão. Não tem chão marcado, não. É só na confiança, né? Então, a gente escolhe a vida, escolhe viver de verdade, escolhe ter uma vida vibrante, escolhe ter uma alegria incondicional, escolhe viver, aprender a amar. Aprende a viver esse infinito de Deus, de amor. Isso é aprender a amar. Né? Então, a gente fala, Filó, mas se eu deixar Deus viver em mim, quem que falou sobre isso? Lembra? Na Bíblia? Quem falou isso? Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive? Feição? Uai, Filó, mas se eu deixar acontecer isso, eu vou deixar de ser eu? Vocês acham de verdade que você vai ser anulada? Filó, mas e o meu querer? As mãozinhas na cintura. Não, na verdade, não. Na verdade, é isso que é encantador. Porque quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele me permite ser aquilo que eu sou chamada a ser. É diferente. É o contrário. Então, vocês imaginam, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro dá um passinho à frente e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Pedro tinha a ver com pedra naquele dia? Nada. Coitadinho, estava longe de ser pedra. Era um farelinho de pó ainda. Ele foi transformado em pedra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aceita obedecer a Deus, aceita viver nessa aventura com Ele, eu escuto a palavra, e eu já falei com vocês que obedecer está na raiz de escutar. Então eu escuto, eu obedeço, isso significa eu cumprir aquilo que foi dito, e eu tenho uma prontidão em fazer isso. A coisa é para agora, não é para depois. É o que você reclama dos meninos. Menino, vem cá, espera aí, mãe. Não, espera não agora. Aprender a ouvir, ter um sentido e obedecer. E fazer disso, né, o caminho. Então, Pedro, ali naquele momento, ele era um farelo. Ele não era uma pedra. Então, você imagina que isso vai sendo feito um processo de formação. Jesus, numa outra oportunidade, ele fala com Pedro, eu rezei por ti, porque o demônio queria te joelhar, acabar com você. Rezei por você, Pedro. E depois que você se converter, confirma teus irmãos. Não tinha nem convertido ainda. Imagina, Pedro andou com ele, Pedro negou, Pedro, né? É o processo.
É um processo. Nós temos que lembrar que cada um de nós está numa gestação daquilo que um dia seremos. E essa gestação, ela é sozinha. Nós estamos em processo de ser feitos. Há um monge que coloca assim, no quarto dele: sou uma obra em andamento. Ok? Eu sou uma obra em andamento. Onde eu estou sendo feita, onde eu estou sendo construída. Né? E é tão espetacular. Deus é algo tão espetacular. Que cada um de nós, se for fazer uma moeda, e eu pegar um molde e fizer de prata ou de ouro, seja de metal, que eu escolher, vai sair tudo absolutamente igual a partir do molde. Quando Deus nos fez, está escrito na palavra de Deus que vamos fazer, qual que era o molde? A nossa imagem. Tem alguém igual? Isso é extraordinário. O molde é o mesmo. O molde é o mesmo. A nossa imagem. Nenhuma imagem se repete. Isso é extraordinário. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja absolutamente único para Ele. Cada um de nós é uma resposta a esse convite que Ele nos deu. O convite a viver. O convite a uma vida, mas Deus não quer vida mais ou menos para nenhum de nós. Se você está vendo uma vida mais ou menos água de chuchurrala, então está errado. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não quer, Ele não escolheu nenhum filho, nenhum de nós foi chamado à vida, nenhum de nós, para viver mais ou menos. Para e pensa. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos feitos à imagem dEle. Se nenhum repete, a minha história é uma história sua, mas todos somos dEle. Mas nenhum de nós se repete. Cada um de nós é absolutamente único com uma história e um projeto de salvação. Único. Se a sua vida não está indo bem, se você não está conseguindo entender isso, se tem alguma coisa que está te deixando insatisfeita, se você não está feliz em alguma área da sua vida, senta ali e conversa com Ele. Fala, onde é que eu fiz errado? Aprenda a ouvir, aprenda a calar, aprenda a convidá-lo, aprenda a aceitá-lo dentro da sua vida e fala: eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu creio que o Senhor vai me ajudar a ser aquilo mesmo que eu sou. Porque às vezes a gente faz algumas opções na vida e não entende isso. Vocês assistiram um filme que chama Homens e Deuses? Não? Tem que pôr vocês para ler umas coisas bacanas, né, gente? Assistir uns filmes bacanas, Misericórdia, né? Isso é a história de uns monges na Argélia. Nunca ouviram falar nessa história? Então, esses monges eram uma coisa espetacular. E eles trabalhavam com a comunidade de muçulmanos. Estava super bem, cuidava deles e eles dele. Nossa, então tinha um monge lá que era absolutamente querido por eles. Estava tudo indo muito bem, obrigado, até que chegou o terrorismo. E aí eles começaram a conversar e falou: olha, vai chegar aqui. Qual é a nossa opção? Vamos ficar ou vamos fugir? Essa às vezes é a dificuldade de entender. Deus agora pede que eu fique ou que eu vá. Aí um monge fala assim com o muçulmano, com o camponês: nós somos um galho com as aves em cima, os passarinhos em cima. Não sei se nós somos o galho ou os pássaros. Aí o camponês falou com ele: nós somos as aves e vocês são o galho. Nós vamos, vocês têm que ficar, porque se vocês forem, aonde iremos? Então os monges se reuniram e o prior falou: nós vamos ficar. Aí o monge mais novo falou assim: mas eu não vim para ser monge para morrer tão jovem. E ele diz: mas você já entregou a sua vida há muito tempo. Quando a gente entrega a vida, está entregue. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, não depende mais de nós. E esse pessoal foi reunindo e conversando até que eles decidiram todos ficar. E todos morreram. João Paulo II que beatificou todos eles. Mas eles ficaram até o fim. Defenderam os muçulmanos, guardaram eles, protegeram eles e eles morreram nisso. Mas por amor a uma causa, quando você tem sentido naquilo que você está fazendo. Eles não buscaram pela morte, eles permaneceram onde precisavam ficar naquele momento. Então, e por isso que isso tudo é tão bonito de entender quando Jesus faz essa proposta. Se você me ama, eu virei até você. Nós vamos morar em você. E nós vamos fazer de você uma pedra viva, não é isso? Eu vou fazer de você um templo. Você vai começar a entender que você é um templo onde Deus habita. Isso é extraordinário, gente. Isso é grande demais para a gente compreender.
que eu sou um templo que Deus habita. Então, você imagina, quando você pensa nisso, você veste diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, porque eu sou um templo onde Deus habita. Né? E eu ainda vou dar testemunho vivendo aquilo que Ele falou. Eu vou ter um convite à vida, eu quero viver uma vida plena, quero viver uma vida inundada de amor. E assim como aqueles pescadores não entenderam nada, que eram pescadores de homens, de peixe, viraram testemunhas até os confins do mundo. Fico imaginando Filipe, que de repente o Espírito levava ele para um lado, para o outro. Vai aqui, ó, vai naquela estrada que você vai encontrar com o eunuco, você vai ter que batizá-lo. Depois acabou de batizar o eunuco, pega Filipe e manda lá para o outro lado. Você imagina? Eu falei, isso é facilitar demais a minha vida, gente. Eu falei, não dá para continuar essa história, não. Tanto que é facilitar, está aqui, está ali. Olha que coisa espetacular. Então, isso existe para nos fortalecer. Esses exemplos desses homens, por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, porque nós baseamos no exemplo desses homens, que não conheciam nada, que eram analfabetos, que foram sendo transformados. Nós ainda não sabemos quem somos. Olha o que está escrito na carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, está escrito assim: amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Nós não sabemos quem somos. Nós somos uma palavra de Deus convidada à vida, convidada à existência. Ele nos chamou. Um dia eu vou descobrir com que palavra Ele me chamou para me dar vida. Como cada um de vocês vai descobrir. Com que palavra o Senhor me chamou e eu reagi e falei, estou aqui, à sua disposição, para vos amar e vos servir, para vos louvar. Foi que eu fui criado. Então pensa como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês como cristão, que nós temos que dar testemunho de um Deus vivo, não de alguém que está lá no passado, mas de alguém que está vivo hoje. Imagina a Nossa Senhora se ela tinha noção quando ela falou sim, que ela ia ser mãe de todos nós. Nunca passou na cabeça dela. Ela só ia casar com José, gente, estava arrumando os paninhos dela, tudo certo. A vida virou assim, ok? Então, nós somos chamados ainda a revelar aquilo que somos. Então, lembrem disso. Como é que eu aceito e posso acolher Jesus na minha vida? Pelo amor, porque eu amo. Então, eu passo a prestar atenção em tudo que Ele deseja. Segundo, eu passo a ser obediente por amor, porque tudo que Ele fala tem um sentido para que eu possa viver e fazer a minha vida uma vida de verdade, uma vida que vibra. As pessoas têm medo de ter um cristianismo, ser um católico compromissado, que acha que a gente vai virar santo de plástico para o altar, que é sorriso morto. Está longe. Está longe. Andar com Jesus é uma aventura, como eu falei com vocês, não tem apólice de seguro. Mas é extraordinário. É extraordinário saber que nosso Deus, tão apaixonante, que veio, né, é uma história de carne, de sangue, que assumiu a nossa carne, quer viver hoje na sua vida. E quer dar um gosto, né? Quer dar um sabor na sua história, né? Quer mudar a sua história, quer fazer a sua história digna de filho de Deus, né? Essa dignidade. Papa Leão Magno falava: cristãos, não escondam, não descuidem, não esqueçam a dignidade a que sois chamados, filhos do Altíssimo. Se a sua vida não está correspondendo a isso, para a vida, para a história. Senta com Ele, só com Ele. E fala, vamos estudar essa história, para que o Senhor tenha liberdade de agir. Então nós damos a liberdade nele. Por que você vai me dar essa liberdade? Porque eu te amo. E esse terreno, eu falo com eles, terreno baldio que eu te dou a escritura, o senhor pode construir o que o senhor quiser. É seu terreno. Papel passado. Pode construir a obra que o senhor quiser. Compreendem? Então, é fazer essa relação de vida intensa. Essa é a nossa fé. Mas que nós vamos crescendo nela com Ele. A cada dia que você convive, a cada história que você vive. Porque Ele é real. Isso não significa que nós vamos escutar vozes de noite para você agir de manhã, não, viu, gente? Não é isso, não. É andar com Deus, é estar diante dEle em oração, apresentar a vida, ler ali, comungar, rezar. A oração ordena a nossa vida. Ela vai dando sentido à nossa vida. Ela vai nos ajudando na caminhada. Então, não tenham medo de se entregar. Não pensem que serão anulados. Não pensem. Não pensem nisso, ao contrário. Deus vai revelar para você de verdade quem você é. Lembra disso, eu sou uma obra em andamento. Ainda está longe de ser aquilo que eu fui chamada a ser.
Eu ainda não sei, mas se à medida que eu der espaço a Ele, Ele irá fazer com que eu seja aquilo que Ele sonhou um dia. Então, se alguma coisa está incomodando o coraçãozinho de vocês, não está deixando vocês transparecer a felicidade de caminhar com Deus, a alegria de pertencer a Ele, quer dizer que não tem problema, não tem do mesmo jeito. Mas com Ele é diferente, falar que isso resolve para mim, que está meio tenso. E segue a vida. É diferente porque você sabe que Ele é atento, que Ele escuta, que Ele acolhe e fala, para que ter medo? Não tenhais medo. Por que vos preocupais? Com o que vão comer, com o que vão vestir? Ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala, vocês se preocupam muito com a subsistência, mas não se preocupam com a vida. Porque a vida não é aqui, não é só comer, beber, crescer, casar, ter filho, envelhecer e morrer. Não, é a vida a que fomos chamados, do nascimento até a eternidade. É a vida. É isso que Ele nos chama. Olha as coisas do céu, abra os seus olhos, que tem muito mais para ser visto. Para de olhar para o sapato, nós não fomos convidados para amarrar o sapato só. Nós somos convidados para chamar as estrelas do céu, olhar. Lembra de Abraão, quando ele chamou para a missão? Ele era Abrão, o nome dele virou Abraão. Quando Deus falou com ele, o número de filhos que você vai ter não conta, Abraão. Ele tinha quase 100 anos, ele não tinha menino nenhum ainda. Deus falou, Abraão, você tem um tanto de menino, deve ter pensado assim, coitado. Ele até ajoelha e fala, coitado do Senhor, não está lembrando da minha idade? Coitado do Senhor. Coitado. Jesus, o que foi que você falou, Abraão? Nada, Senhor, nada. Falei nada, não, Senhor. É isso, porque a proposta de Deus é diferente, que Ele nos vê na vida. É extraordinário o nosso Deus, é extraordinário. Então eu espero que eu tenha conseguido clarear alguma coisa para vocês dessa passagem de domingo, porque o convite de Deus, essa fidelidade, desse amor é extraordinário. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela que teve coragem de dizer sim, que nos ajude, né? Que a gente seja ousado bastante na nossa fé, para também dizer a Ele, sim, eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero que o Senhor venha habitar em mim. Eu quero dizer sim à vida, eu quero viver aquilo que o Senhor propôs, que eu ainda não entendi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.